Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver um recurso chamado de estrutura de tópicos que fica aqui na guia de dados. Eu particularmente não gosto tanto de utilizá-lo, mas pode ser uma situação que vai ser eficiente de acordo com as suas tabelas. Por exemplo, para a gente poder entender uma aplicação útil desse caso, considere essa tabela onde eu tenho aqui um departamento de brinquedos, depois ele passa para eletrônicos, depois ele passa para roupas e poderia ter diversos dados. Nesse departamento de brinquedo eu tenho vários itens, o mesmo para vários eletrônicos, então ela segue uma uniformidade em relação a essas informações. E aí do lado eu tenho, por exemplo, informações de quantidades vendidas mês a mês, só para a gente entender o contexto dessa tabela. Então eu tenho a quantidade vendida em janeiro de 2020, depois em fevereiro, em março e assim por diante. Então eu tenho todos esses dados. Perceba que fica uma tabela grande. E vamos supor que eu continue alimentando essa tabela até o ano de 2025. Eu vou começar a arrastar para o lado ali infinitamente. Então, o que a gente pode fazer para tentar dar uma organizada nisso? A gente pode colocar esses dados como se fosse ali em tópicos, uma situação parecida até com tabelas dinâmicas nesse aspecto. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui de janeiro até dezembro, e aí eu tenho um total de 2020. Olha o que eu vou fazer para poder condensar essa minha visualização. Vou selecionar aqui de janeiro até dezembro, venho em estrutura de tópicos e vou mandar agrupar. Então, tudo isso que eu selecionei foi agrupado. Onde que eu vejo esse agrupamento? Eu posso clicar nesse menos aqui, que ele reduz. Então, ele compilou aquelas informações e quando eu clico no maisinho, ele expande aquelas informações. Nesse tipo de situação, às vezes é comum a gente colocar o total até no começo, para na hora que a gente clicar no botãozinho para expandir, dar um efeito que vai a partir dele. Mas aqui também funcionou bem. E a gente vai ver a outra forma daqui a pouquinho para as linhas. Então, vou fazer a mesma coisa agora para os meses do ano de 2021. Selecionei todos eles, agrupar. Perceba que agora aqui em cima eu tenho essas linhas que mostram os agrupamentos. Se eu reduzo, eu estou vendo ali só os totais de cada ano, então eu condensei ali as minhas informações e na hora que eu clico no mais, eu expando aquelas informações. Então olha só, o mais está acima de 2021. Quando eu clicar nele, eu estou expandindo todas as informações de 2021. Quando eu clicar neste daqui, eu estou expandindo todas as informações de 2020. Beleza? Vou deixar ele aqui expandido. Agora, pense que eu poderia fazer essa mesma situação para as linhas. Ou seja, eu poderia ter uma linha intermediária aqui para calcular o total de todos os brinquedos, depois aparece de eletrônico e assim por diante. Então, eu poderia fazer isso manualmente, ou o Excel já também consegue fazer isso automaticamente. Se liga que interessante. Vou selecionar a tabela inteira, dei um Ctrl T aqui. Peguei todos os meus dados. Venho de novo em estrutura de tópicos e agora eu vou clicar em subtotal. Ele já vai fazer esse efeito de agrupamento automático de acordo com alguns parâmetros que eu passar para ele. Olha só, cliquei em subtotal e ele me fala uma coisa importante. Quando que você vai começar a agrupar essas informações? Eu vou marcar que a cada alteração do departamento. O que isso significa? Que ele vai agrupar todo o departamento de brinquedos, depois todo o departamento de roupas, depois todo o departamento de eletrônicos. Então, automaticamente, ele vai conseguir fazer isso. Poderia agrupar por item? Poderia, mas não teria sentido. Por quê? Porque cada item aqui é exclusivo. Se você tivesse repetição de itens, poderia agrupar também por item. No meu caso, vai ser departamento. Como que eu vou mostrar esses subtotais que a gente já viu aí também ao longo do curso? Eu vou fazer a soma deles, a média, a contagem. Aqui eu vou deixar a soma, mas você poderia ter incluído outros recursos. E aí, a parte de baixo me fala o seguinte, você quer adicionar o subtotal aonde? Vou colocar em todos os meses e em todos os totais. Está tudo marcado aqui certinho. Ele tem três opções aqui que são importantes. Primeiro que, se já tivesse subtotais, ele iria substituir. Sim, já está marcado. Ele tem uma opção também que fala que vai quebrar a página entre os grupos, isto é, a cada grupo que é o meu departamento, ele vai dar ali uma quebra de página. E esta opção de resumir dados abaixo ou não, ela é interessante na forma como você vai visualizar. Por exemplo, se eu tiver com essa opção marcada, vou dar OK. Olha o que vai acontecer. A partir de cada departamento, no final dele, então brinquedo total,
mostrou aqui a compilação das informações só de brinquedo. Se eu selecionar tudo, veja que aparece que tem ali 1.345 itens. O meu subtotal está mostrando lá também 1.345 itens. Olha ele aqui. Então, ele foi fazendo o subtotal de tudo que está acima dele. Na hora que ele vai para eletrônico, mesmo processo. Ele fez o subtotal aqui do quê? De tudo que está de eletrônico, não considerando a parte de brinquedos. Então, ele pegou até aqui no começo de eletrônico, 3.137 itens, 3.137 itens. Então, ele já gerou esses subtotais automaticamente. E também já gerou a possibilidade de expandir ou encolher os agrupamentos. Se eu clico no menos aqui, eu vou pegando todos os agrupamentos dos departamentos e reduzindo eles. Vou condensando essas informações. Então, olha só. Aqui eu tenho agora brinquedo, total, roupa e total geral, que eu posso também expandir. Vou voltar à minha situação original. Para quê? Porque agora, ao invés de colocar esses subtotais abaixo dos dados, eu vou colocar eles acima, que também é uma situação que pode ser interessante. Então, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar à situação anterior, onde eu não tinha feito esse agrupamento nas linhas. Pronto, voltei tudo, inclusive o agrupamento que eu fiz aqui das colunas, a gente pode implementar ele depois. E aí, vou fazer o mesmo processo. Vou selecionar estrutura de tópicos, subtotal, já pegou ali minha tabelinha inteira até automaticamente, só que eu não vou marcar o resumir abaixo, que ele vai colocar acima, ou seja, no começo ali de cada departamento. Ok. Veja que já apareceu o total geral aqui no começo, depois aparece o total relacionado aos brinquedos, e na hora que eu vou recolhendo os meus tópicos, você vai ver que tem ali todas as demais informações. E aí você poderia expandir somente aquilo que você quer. Legal, né? Interessante. Mas por que eu não gosto de trabalhar com isso? Eu, particularmente, acho que às vezes fica confuso quando você tem muitos dados, tá? Mas pode ser que você não ache confuso, então sinta-se à vontade para trabalhar com esse tipo de situação. Vou fazer aqui o agrupamento também das colunas. Então, selecionei o ano de 2020. Vou mandar agrupar. E vou selecionar o ano de 2021 e vou mandar agrupar. Beleza, agora eu tenho ali a possibilidade de ver essas informações todas condensadas aqui, mas também eu consigo ver essas informações expandidas de acordo com aquilo que eu quero. Quero verificar só 2021, expando 2021. Quero abrir aqui a parte de roupas, abro a parte de roupas e deixo o resto condensado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que seja útil aí na situação de vocês e se achar interessante, use, obviamente, à vontade. E aí, curtiu o conteúdo? Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabia que o Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho, utilizada por praticamente todas as organizações, independente da área ou do segmento? Só hoje existem mais de 25 mil vagas abertas no LinkedIn que solicitam diretamente Excel. E você já está preparado para essas vagas? Então, aproveite a oportunidade de se qualificar com um super curso de Excel que vai do zero ao nível pós-avançado e vai te ensinar tudo o que você precisa saber para impulsionar a sua carreira, dominando esta que é a principal ferramenta do mercado. Então aproveite, porque eu estou abrindo inscrições com um super desconto. Porém, essas vagas são limitadas. Clica já na descrição desse vídeo e faça já a sua inscrição. Vejo vocês lá.